Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, sou um especialista em investimento aqui. Já estudo sobre o mercado já faz um tempo. E aqui eu vou apresentar hoje um tema que alguns falam, alguns apresentam sobre o mercado, mas não de uma forma tão detalhada, um assunto tão importante assim sobre o mercado, tá? Se você não tem um entendimento, pelo menos básico disso, não tem como você iniciar no mercado e pular direto para diversos tipos de investimento sem nem sequer entender sobre ele. E aí você vai acabar tendo prejuízo, fazendo más escolhas e também, consequentemente, ali perdendo dinheiro, né? O que a gente chama, né? A gente chama isso de o triângulo do investimento. Thiago Nigro, que é o mais famoso, chama ali de triângulo negro. Outros ali só falam sobre risco e retorno. Porém, ele é extremamente importante sobre o estudo do mercado em si, tá? Então vamos começar aqui e eu vou te apresentar aqui primeiramente como que ele funciona, né? Desde a base até mesmo o ápice ali que a gente busca, né? O triângulo do investimento, ele é rentabilidade, liquidez e risco, tá? Qualquer ativo de investimento que você for ver, na verdade qualquer coisa da sua vida, incrível que pareça, vai existir ali o risco, a rentabilidade e a liquidez, tá? Então, o que você vai buscar, né? Todo mundo busca quanto mais rentabilidade e mais liquidez, melhor, não concorda? Eu vou apresentar mais especificamente o que é cada um. O que é primeiramente o básico, o risco, né, em específico. O risco, ele é quando você pega e tem chance de acontecer algo que você não espera. Você sair de casa e não levar o guarda-chuva, há um risco, ou seja, há algo que você não espera de cair a chuva, cair o mundo lá e você pegar e acabar se molhando, né? Então tem um risco, tudo na vida tem um risco. A rentabilidade, que é o retorno que você busca, todo mundo quer algum retorno, não importa do que faça, né? Principalmente investimento. Só que cada um ali puxa uma parte de si. E tem a liquidez, que é o que? Quando você for investir, colocar seu dinheiro ali, o quão é fácil você retirar ele de volta para você gastar ou transferir para qualquer outra coisa. Então, é um assunto que ninguém muito pensa nisso, né? Mas tudo que você for ver envolve esses três, tá? O mais difícil de tudo é buscar um ativo, que a gente chama de um ativo perfeito, né? Quando ele é centrado bem aqui no meio, né? Quanto mais rentabilidade, liquidez e menos risco, melhor, tá? Dificilmente você vai achar um ativo que centra bem os três, tá? Eu acho que é muito raro, mas a gente sempre tenta fazer o seguinte: ter a maior rentabilidade, a maior liquidez, com o menor risco possível no mercado. Lembre-se desse triângulo que ele sempre vai existir no seu mundo dos investimentos, tá? Reforço novamente, não tem como você entrar no mercado, achar que sabe sobre investimento sem nem sequer entender sobre esses três pontos, tá? A rentabilidade, quando você busca ele, geralmente ele vem atrelado com risco ou com pouquíssima liquidez. Ou é maior risco ou é maior quesito ali de dificuldade de resgatar o seu dinheiro, né? Agora, quanto maior risco, maior rentabilidade ou maior a liquidez, tá? E quanto maior a liquidez, ou é o maior risco, ou menor for a rentabilidade, tá? Então, às vezes, quando você busca um ativo que você quer como reserva de emergência, o que você procura é o menor risco possível, com uma rentabilidade atrativa, com a maior liquidez possível. Então, seria aqui uma reserva de emergência, teria neste ponto aqui, tá bom? Vou até aqui desenhar para você. Uma reserva de emergência ficaria aqui. Eu vou colocar aqui como desenhado, reserva de emergência, RE, tá? Agora, quando você for investir em um ativo que tem ali uma maior rentabilidade, tá? O que você busca ali? Geralmente um ativo que ele é bem mais perigoso, tá? Então ele vai ter maior risco com maior liquidez. Se você procurar tipo uma ação, criptoativo, ele tem um risco muito grande com uma liquidez também muito grande. Porém, se você não sabe o que você vai fazer, você acaba fazendo cagada
e perdendo ali seu dinheiro e perdendo ali muitas oportunidades de mercado, tá? O que eu quero aqui assimilar e deixar ali mais ressaltado, tá? Você sempre tem que buscar o ativo que tiver os três mais centrado. Ou seja, vamos supor aqui que você vai pegar e fazer um investimento em ação. Ele tem um risco muito grande, concorda? Porém, se você estuda e faz ali tudo certinho, você vai perceber que ela tem uma rentabilidade boa, tem uma liquidez boa e o risco, com você fazendo um estudo, fazendo uma análise, entendendo, pesquisando, o risco vai diminuir, porque você vai entender mais sobre o ativo e ele vai estar ali mais próximo dos três, tá? É um leve exemplo. Vou pegar e vou fazer o seguinte, tá? Eu vou até aqui aumentar um pouco mais o tamanho da espessura aqui e mostrar. Separei aqui alguns ativos. Separei alguns ativos que a gente utiliza muito no mercado, só que ninguém muito pensa nisso, tá? Uma renda fixa, fundos imobiliários, ações, criptoativos aqui em geral e, incrível que pareça, uma casa ou imóveis. Dá para você pegar e conseguir uma rentabilidade, conseguir ele considerar um investimento, embora todo mundo pense que é um passivo, né? Se você colocar para alugar, você vai perceber a seguinte caso, tá? Um imóvel ali alugando ou colocando para vender futuramente, ele vai envolver ali como um investimento, sim. Então, eu vou começar por ele mesmo, tá? Vamos lá. Numa casa, se você for ver, botou para alugar ou ali construiu na planta um apartamento, o que você vai conseguir ver? Que ele tenha uma rentabilidade boa, ele tem um risco até que pouco, porque imóvel hoje em dia a gente sabe que é alguma coisa limitada, né? Ele tem um risco pequeno, uma rentabilidade muito boa, só que a liquidez é um cocô. É horrível a liquidez. Então, entenda como isso uma base, tá? Uma casa, ela funcionaria dessa forma. A renda fixa, como que ela funcionaria, né, no caso? Ela seria ali, vamos supor, uma liquidez diária, que é o que mais o pessoal utiliza como uma reserva de emergência. Você vai ter bastante liquidez, você vai ter ali uma rentabilidade ok, com risco pequenininho. Ele é perfeito para uma reserva de emergência. Saiba que a rentabilidade ela não é tão atrativa, porém o risco é pequeno e a liquidez é o mais importante. Você pode estar resgatando a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer horário, tá? Então, entenda isso. Fundos imobiliários, uma coisa muito importante. A gente utiliza ali, o pessoal está gostando bastante com esses tempos aparecendo. Já tem um monte de fundos imobiliários hoje em dia no mercado que você pode estar gerando ali uma renda mensal, que nem um salário mesmo, né? É bem interessante. Se você for ver, liquidez dele, ok, muito bom. Rentabilidade dele, se você for ver, é uma rentabilidade ok, porém, se você for comparar com outros mercados e não tomar cuidado, ele apresenta ali uma rentabilidade baixa, só que o risco é um pouquinho maior, né? Se você for ver, ele é igual você ter um imóvel, comprar em si um imóvel, só que ele vai ter muitas outras vantagens, não vou esconder isso, tá? Comprar uma casa, ele é mais sólido, ele é quase mais uma garantia ali, porém, você comprando em fundos imobiliários, ultimamente, no mundo de hoje, ele acaba até compensando mais, só que você tem que fazer um estudo, você tem que entender e tem que saber o que vai fazer, tá? Não adianta você ter um fundo imobiliário ali e você não estudar, nem saber o que ele é. Então, o que eu recomendo? Esse vídeo aqui, estou fazendo somente para explicar o triângulo do investimento, que é o básico do básico, tá? Então, busca ali aprender, tá? E agregar ali mais o seu conhecimento. Se quiser, eu vou deixar alguns vídeos no canal ensinando, apresentando e falando. Se você está gostando da minha didática, né, já pega, apresenta, estuda um pouquinho mais, entra no canal, dá uma olhada lá, tá? Depois desse vídeo, claro. E ações, por exemplo, liquidez das ações, né, dando continuidade, ela tem bastante liquidez, tá? Embora tenha o mercado ali que ele funciona em um horário específico durante a semana, ele tem liquidez, não tanto quanto a renda fixa. Rentabilidade dele, se você fazer o estudo, ele tem uma rentabilidade maior, porém se você não estudar nada, só ir lá de uma maneira especulativa, a rentabilidade dele pode ser pequena e você pode sair no prejuízo. O risco dele
também é grande. Pede igualdade com liquidez, se não ali até mais se você for um investidor especulativo. Como especulativo, você só estuda e nem só viu ali de olheirada ali que alguém recomendou um ativo e você compra, o risco é muito grande comparado à liquidez e à rentabilidade, tá? Agora, vamos lá, vamos supor que você fez uma análise, estudou, pegou, viu o perfil do investimento, você vai perceber aqui, ó, liquidez alta, rentabilidade alta e risco pequeno, tá? Tendo uma mentalidade certa, isso pode mudar. Criptomoeda não muda muito, tá? Imagina aqui a coluna, que é igual a essa. Você tendo aqui a liquidez, rentabilidade e o risco. Risco da criptomoeda, enorme, tá? Sem você estudar, sem você entender o mercado, sem ter perfil para ele, que é muito importante, rentabilidade é enorme. Então você tem que entender sobre o mercado da criptomoeda, porque senão o risco ele vai ser enorme, tá? Rentabilidade enorme também, tá? Tem ativos durante halving, durante épocas que você consegue ali investimentos que atingem mais de 100%, ou seja, imagina que você colocou R$1.000 ali e agora soma mais 100%, 1000% na sua calculadora. Então rentabilidade enorme também. Porém, como eu te falei, tem que ter capacidade ali de estudo, entendimento e também racional para estar seguindo sobre esse caminho, tá bom? Outro ativo que a gente coloca também é com a liquidez. Liquidez ela é enorme em criptomoeda. Você pode estar tirando e colocando no mesmo dia, vendendo, enviando para qualquer lugar. Ele funciona durante 24 horas. Ele é muito bom, porém ele envolve um risco muito grande. Ele é um dos mercados mais arriscados ali que a gente tem, né? Então não tem como você começar a investir aqui e não entender pelo menos a base de cada um. O mais seguro e o mais de começo aqui que eu posso estar recomendando, né? Pode ser renda fixa ou fundos imobiliários. Um desses dois, eles são muito bons para você ter, tá? Esses dois, busca entender, busca ali ter um bom início. E se você conseguir ter um perfil a mais, conseguir entender e anexar, tá? Pode estudar um pouco mais de ações, estudar um pouco mais de criptomoeda, tá? Não é uma recomendação, porém é um auxílio ali, é uma dica. Busca entender, saber e perceber a rentabilidade, o risco e a liquidez de cada ativo que você está entrando no mercado, tá? Não tem como você iniciar sem entender toda essa base que eu descrevi para você nesse vídeo, tá? Então, se esse triângulo do investimento te ajudou, pelo menos para ganhar um pouco de conhecimento e te ajudar ali, o que eu posso estar pedindo para você, no mínimo, tá? Se contribuiu, dá o seu like, compartilha aqui seu vídeo e se inscreva, tá? Se você já sabia disso, não contribuiu muito, não ligou, tudo bem. Pode sair do seu vídeo, pode estar vendo outras coisas, pode entrar no TikTok, mas se isso te contribuiu, dá um like, porque é muito importante para mim, tá? E também escreva aqui o que você achou, dá seu feedback aqui, fala o que você achou, o que faltou, e isso vai estar ajudando muito, nosso canal aqui está crescendo e a gente está contribuindo para você, tá bom, gente? Então, eu fico grato aqui, vou estar acabando o vídeo por aqui mesmo, então falou, é nóis!